Começou... por que é relevante? A gente falou das pessoas perdendo emprego, você falou que as pessoas... Eu estava falando do mundo além da Vila Madalena. Não entenderam a sociedade. A questão é que tem um ponto maior, que é... A gente está falando para um grupo muito pequeno. Agora o Lifelong Learning ele beneficia especialmente um grupo maior que não teve acesso à educação formal. Eu tenho, essa é uma premissa, adoraria fazer um pós-doc para verificar essa hipótese. Mas eu tenho uma hipótese de que quanto menos educação formal você tem, mais autodirigido você é. Para o aprendizado, não para a educação. Uhum. Porque você teve que sobreviver de alguma maneira. Você teve que... Então, se a gente conseguir trazer essas pessoas... Lembra os desbancarizados? Os desescolarizados. Acho que faz sentido, porque assim, eu vou te dar um exemplo, tá? Eu comecei a minha profissão com computação gráfica. Numa época que não tinha internet. E não tinha livro, não tinha curso, não tinha nada sobre isso. Então, eu fui obrigado a ser autodidata, né? E eu conheço várias outras amigos meus de profissões similares que passaram pela mesma coisa. Então, a partir do momento que você não tem a opção, seja por grana ou porque você, de repente, mora num lugar que não tem o formal, sei lá, você é obrigado a aprender a ser o autodidata e fazer esse aprendizado você mesmo. Faz sentido o que você está falando. E tem um ponto que eu acho que é do aprendizado não profissional. O aprendizado a cuidar do filho, o aprendizado a controlar as próprias emoções, o aprendizado da nova tecnologia que te ajuda a conseguir o Bolsa Família, da compreensão da necessidade ou não de usar máscara em local público. Tem outros aspectos do aprendizado que eles talvez para a vida são tão relevantes porque a gente tem esse olhar muito formativo da educação. A educação existe para permitir que você consiga... A lógica do modelo educacional clássico, eu preciso garantir que você consiga, viver na sociedade. Por isso eu preciso te dar valores, como disciplina, como respeito aos mais velhos. Perfeito, mas aí você está falando da educação mais fundamental e média. Faculdade, RH. Uhum. Tudo a mesma sequência. Se você não for no curso online, eu vou avisar teu gestor que você não foi. O gestor virou mãe, o Bedel virou a diretora de RH. Ou diretor de RH. Então, assim, o olhar da educação é um olhar que eu chamo de heterodirigido. Que alguém te diz o que fazer, a gente não dá para a pessoa, ao longo da vida, a possibilidade de responder as perguntas básicas de um processo educacional. Que seria? Por que eu estou aprendendo o que eu estou aprendendo? O que eu quero aprender? Como eu quero aprender? Com quem eu quero aprender? E como a gente não sabe, a pessoa faz pós-MBA e pós-MBA porque é um jeito de você terceirizar para alguém isso. Tudo bem, mas o que você está falando acho que é muito relevante, porque é o seguinte, acho que vale a pena a gente mudar um pouco as perguntas. Quando você fala assim, o que eu estou aprendendo e o porquê eu estou aprendendo e como eu estou aprendendo, tem questão do tipo, as pessoas são diferentes, na essência. Então você tem pessoas, por exemplo, que têm mais facilidade para... Vou dar um exemplo bem básico. Tem gente que não tem proficiência em leitura, né? Então, até acho que essa pessoa devia treinar, porque acho que é uma maneira fantástica de aprender, mas não adianta você forçar essa pessoa, neste momento, de aprender lendo. Outro exemplo, tem gente que gosta de curso presencial, tem gente que gosta de curso à distância. Esquece curso. Tudo bem, mas... Só para colocar, eu falo quatro fontes de aprendizado. Eu e um cara chamado Alex Bretas, um baita amigo pesquisador. Pode puxar o mic para você, se quiser. Um amigo pesquisador de aprendizado autodirigido. Uhum. E são 4 fontes de aprendizado. Conteúdo é uma delas. Mas você tem experiência, pessoas e redes. Sim. Então, assim... Cara, quando eu te conheci fazendo curso de Arduino. Eu não queria teoria, eu queria viver aquela tarde naquele cowork, que estava no comecinho de cowork. Como é que chamava aquele lugar lá na esquina? House of Work. Era House of várias coisas. Do Wolf. Cara fantástico. E eu lembro de chegar e, assim, olhar, te ver, conversar, entender. Então, assim, o curso formal foi um pedacinho desse tamanho. Impactou. Te marquei? Marcou, eu tô aqui. Eu trouxe dúvidas do meu filho para ele daqui a pouco. Mas o lance é... Eu não queria se aprender Arduino. Não, perfeito. Então, assim... E eu vejo muito da importância da gente colocar todos esses canais. Porque senão, assim, um pescador que pesca desde sempre... Uhum. Isso é chuva? É.
que pesca desde sempre e não fez um curso, ele sabe pescar ou não? Sabe? Então por que ele tem que fazer um curso? Eu acho que não. Posso falar mais uma coisa? Desculpa. Não. Não pode? Sabe aquela porra daquela pirâmide que tem? Nos 90% você aprende assim, 80%, 70%. Não, você tem muita coisa aí, Essa o 70, 20, 10. Não, tem... é uma pirâmide que vocês vão... eu não lembro o nome dela, porque eu bloqueio. Que é muito famosa, que 10% você aprende 90% se você der aula pra alguém que vai tendo uma escala. Essa pirâmide é absolutamente fake. Não, isso eu nunca vi. Então, não, o que eu conheço é o tal método 70, 20, 10. Que faz bem sentido pra mim. 70% do que você aprende é na vida. É na vida. 20 na troca. 20 na troca, que pode ser um mentor, um chefe, alguma coisa, e 10% no formal. É isso. Né? Esse cara, ele chama Charles Jennings, o cara que propôs isso. Ele falou, eu vi numa palestra, ele falou assim, cara, eu errei. Era pra ter 75, 24, 1. Porque ainda pra ele, e eu não sou contra o formal. Eu adoro, fiz um doutorado, fiz mestrado, faço curso todo ano. Não, mas eu acho que o que me incomoda é a cagação de regra. É, exatamente. Eu também. Não é nem a cagação de regra, tá? Que acho que isso vai ser mal compreendido. É a fórmula mágica. Porque agora tem uma coisa que talvez seja uma ponderação do que você falou, que é o seguinte, você falou assim, pô, isso que a gente está falando talvez faça muita diferença para essa galera que não é alfabetizada, ou que não tem acesso de alguma maneira, ou que está entrando. Mas tem uma outra coisa que tem uma liga com o que você estava falando de idade, de expectativa de vida, que é o seguinte. Isso é uma das coisas que eu uso de exemplo bastante também. Em 1900, um brasileiro vivia, em média, 30 anos de idade. E as grandes mudanças duravam 60 anos para acontecer. A entrada na imprensa, a revolução agrícola, a revolução industrial, enfim. As coisas duravam muito tempo. Então, mesmo que no meio da sua vida você estivesse numa grande mudança, você não sentia ela. Hoje, essa molecada vai viver 100 anos na pior das hipóteses. E as grandes mudanças estão durando 20 anos. Quem tem filho... Nossa, a chuva tá indo e voltando, que esquisito, né? Tá bonito. É. Tá bonito. É... Mas vai pro... Vai? Acho que vai pouco. Acho que vai pouco. Um pouquinho sempre vaza, mas dá charme. Né? Dá charme, eu tô achando. E aí o que acontece? Esse mic é bom. Você pega, por exemplo, criança, você tem mais de um filho, né? 3. Qual a diferença de idade? 9, 10 e meio e 12. É 1 ano e meio só. Então, de 12 pro 9, você já deve sentir diferença em como eles... Em jogo, em rede social, em como lida com os amigos. O 9 é um cavinho. É? É um cavinho. Tadinho. Mangá, Loucamente, Naruto. Você sabe que eu nunca... Você sabe que eu tô aprendendo a gostar de mangá agora só? Mas se você tivesse 9 anos, você gostaria, não gostaria? Gostaria. É. Eu lia muito quadrinho, né? É. Mas mangá, sabe qual é o problema? Não tinha mangá na minha época. Não tinha. Não tinha. Você tinha aqui na Liberdade, era caríssimo, porque era importado. Na época que importado era caro e tudo bem. Agora voltou a ficar caríssimo. Mas... E era tudo japonês. Então assim, eu tinha amigos meus nerds que aprendiam japonês para ler mangá. Eu falei, não, aí chegamos no limite. Chegamos no meu limite aí. Mas enfim. Tem uma coisa que você falou que eu acho interessante, que eu penso muito, que é a coisa do tempo da mudança, né? Sabe um ciclo que eu falo quando tem 50 anos? Então, vamos dizer que eu vou trabalhar até os 75. Uhum. Então eu tenho mais 25 anos. Eu tenho 2 ciclos de iPhone. iPhone 2007. Então 2007, 2022, aí são 15 anos. Então pensa que... assim, o mundo sem smartphone, mas botando o iPhone como a grande referência. E como é que era a internet. Imagina que a gente vai ver mais 2 ciclos desse. Pra mim essa é uma medida boa de ver. Imagina, mas o que vai acontecer daqui a 30 anos? Então, mas pega o gancho do que eu tava falando. É que você tá trazendo pra sua realidade, que eu acho que é válida. Que é o que quando a gente fala com o executivo... o que a gente mostra para os caras é o seguinte, ó, se você não vai se aposentar o ano que vem, ou daqui 2 anos, você vai ter que se coçar para mudar. Porque as coisas estão mudando muito, não é mais coisa para o próximo CEO. Né? O que, aliás, traz um gancho com aquela coisa que a gente estava comentando de incômodo e tudo. A gente escuta muito, você deve escutar muito ainda, cada vez menos, mas escuta muito, assim, porra, na minha vez... na minha época. Na minha época que não posso mais cagar na cabeça do meu funcionário... Minha carreira inteira cagaram na minha cabeça, agora eu que estou no topo não posso cagar. Na minha época eu não posso ter um escritório só meu, na minha época eu não posso ter não sei o quê. Discussão de qual gênero eu coloco no formulário. O cara fala assim, você tá brincando comigo. Pô, na minha época eu vou ter essa, né? Enfim, mas acho que tem esse lado, mas novamente, olhando para as próximas gerações, você falou, pô, eu vou ter mais 2. Teus filhos vão ter 15.
Então, como é que eu preparo essa geração para uma realidade que não vai ser diferente da nossa? Vai ser outro mundo, literalmente falando. Assim, não dá pra gente conceber o que vai ser o mundo. O mais velho tem 12. Mais velho tem 12, é. Você imagina que daqui 10 anos ele tá entrando no mercado. Ela vai estar entrando no mercado de trabalho, que a gente não sabe o que é daqui vai ser 10 anos. Agora, imagina que ela vai trabalhar 60 anos. O que vai ser o mundo daqui 60, 70 anos? Posso falar uma coisa? Você sabe que eu sou apaixonado. Bom, então a Singularity desde 16. Gosto de tecnologia, gosto de inovação. Gosto de arte. Eu acho que tem mais coisa que vai ficar igual do que vai ficar diferente. Eu realmente acho isso. Não sei se você viu, acho que foi a Wired que fez uma corrida do Ford T e de um Tesla. Não, mas enfim, já vi vários similares. Então era uma corrida, saíram juntos porque o Tesla tem que parar para abastecer, né? E o Ford T ia lá e o Ford T ganhou. Uhum. E aí quando a matéria é assim, cara, se a gente olhar bem, puta, tem eixo, tem pneu, tem roda, tem direção, tem banco. Mas esse é o jeito errado de olhar, hein? Mas deixa eu chegar lá. Vai lá. O meu ponto é que tem algumas coisas da essência humana que eu não acho que em 60, 80 anos mudam. Então eu vou te dar um exemplo do que vai mudar, tá? Daqui X anos, não importa se vão ser 60 anos ou 15. Vai ser... Aqui? Isso é um bolinho de carne, acho. Daqui 15 anos, daqui 20 anos, vai ser inconcebível você olhar e falar: não é possível que uma máquina desse porte, desse tamanho, com essa tonelada, que anda a 200 km por hora, está sendo pilotado por um ser humano. Mas você já pensou que a 70... Cara, essa porra não vai voar. Como é que eu tô vendo televisão? Eu acho que a gente passa mais rápido, mas essas transformações é que a gente não tem a cabeça do... Imagina a primeira vez que alguém viu televisão. Então, mas, Conrado, tem que tomar um cuidado com o seguinte, porque a gente costuma olhar para frente de uma maneira e para trás de outra. Quando a gente pega essa medida de 70 anos para frente, 70 anos para trás, se você olhar 70 anos para trás, cara, a gente vai sentir que a gente vivia nas cavernas. Não, essa sensação os 70 virou 20 ou 15. Concordo totalmente. Não, 70 anos atrás, se você pegar 70 anos atrás e olhar o que era a tecnologia, o que é? Bom? É carne, bom. Tudo é bom nesse lugar. Como é que chama? Vamos botar de novo? Sei lá, a gente tá comendo, bota de novo. Aí, Vila Caetanos. Justíssimo. Como é que chama? Como é que Vila tá pro nosso Caetanos. público, né? Tá O nosso aqui público rotativo. Tá aqui o @, na tela, para quem Esse é um lugar que a gente tem que ir agora, aproveitar que o mês do ano que é fraco, e meio-dia ficar até as 3 ou 4 lá. Sem filmar. Eles têm comidas lá, mas eu gosto de ficar só nesses... Mas o meu ponto todo é assim... Nossa, que bom. É bom. Meu ponto todo é que eu acho que tem um discurso excludente. Assim, já não deu. E eu acho que as pessoas... Cara, o Clubhouse pra mim é um exemplo. Você precisava... E assim, você queria saber mais de todo mundo, e se você soubesse mais... Então você cria uma bolha de uma proteção, uma barreira de mercado por saber mais, por sacar mais o mundo. E eu brigo muito com isso. Não, mas aí desculpa. Tanto você quanto eu, o nosso trabalho não é assim. A gente não vai... É óbvio que a gente escuta muito gestor falar assim, quando vier aqui quero bote medo nas pessoas e que elas não estão mudando. A gente escuta muito isso. Mas o nosso trabalho não é esse. Ao contrário. Mas nosso trabalho passa por mostrar que a transformação ela é gigante. A gente não pode esconder isso.